Bom, vamos agora falar um pouco mais, né, das coleções em Java. Eu falei do vetor, né, que é o mais básico, mas Java tem outras estruturas de dados que são interessantes para a gente usar em nossos programas. Vocês aprenderam lá em ED 2, né, ou em uma disciplina de algoritmos, que existem diversas outras formas de guardar um conjunto de dados do mesmo tipo, né? Uma delas, por exemplo, é uma lista encadeada, né? A lista encadeada tem a vantagem em relação ao vetor que ela pode crescer, né? Ela não tem uma capacidade pré-definida. E já ela tem a desvantagem de que para acessar um elemento, né, uma posição na lista, ela é mais lenta do que o vetor, porque o vetor acessa diretamente, ok? O pacote java.util, além daquela classe arrays, ele fornece outras estruturas de dados, a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui agora. Né? Uma das classes desse pacote java.util é a arraylist, né? Agora eu estou misturando tudo, vetor e lista. Ele é uma lista que mantém os dados na mesma ordem que foram inseridos e permite acessar os elementos pela sua posição. Então é uma lista, mas eu também posso acessar por posição, por isso o nome é arraylist, ok? Como que eu declaro uma arraylist? Eu uso, né, a construção arraylist e entre os sinais aqui de menor, maior, o tipo de objeto que eu coloco lá dentro e o nome da variável. Então aqui eu estou declarando uma variável nomes que é do tipo arraylist de strings, ok? Classes que, só aproveitando para falar aqui, classes que dependem de um segundo tipo são chamadas classes genéricas. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, a classe ArrayList é uma classe genérica porque eu posso ter ArrayList de string, ArrayList de inteiro, ArrayList de carros, ArrayList de qualquer coisa. Ok? Bom, para instanciar o objeto, então, tem duas formas. Ou, né, eu declarei a variável primeiro e aí depois eu crio o objeto, ou eu faço tudo numa linha só. Mas, basicamente, né, eu uso a palavra-chave new, como sempre, ArrayList de string, e aqui eu abro e fecho a parênteses sem passar nada porque eu estou usando um construtor que não recebe parâmetros. Ok? E os principais métodos da classe ArrayList são add para adicionar um elemento ao final da lista, clear para remover todos os elementos da lista, contains, que retorna true se o x está dentro da lista e false caso contrário, get na posição i, que retorna um elemento que está na posição i da lista, remove na posição i, que remove o elemento que está na posição i da lista, e size, que retorna a quantidade de elementos da lista. Certo? Então, provavelmente vocês vão acabar usando alguns ou vários desses métodos aqui nos seus programas. Vamos ver um exemplo de uso, então. Suponha aqui que eu tenho um método main, certo? Numa classe principal, e eu fiz o import aqui da classe ArrayList. Então, eu estou declarando uma variável nomes, que é um ArrayList de strings, e estou criando o ArrayList. E aí eu estou preenchendo esse ArrayList de strings com 3 strings. Aqui, ó, Bonovox, Ed Vedder e Elvis Presley. Ok? Bom, se eu fizer agora, mandar exibir na saída padrão nomes.get1, o que eu estou fazendo é mandando exibir o elemento da posição 1 da lista. Né? O primeiro elemento da lista está na posição 0, então na posição 1 vai vir esse nome aqui. Já no segundo caso, eu estou exibindo na tela se Bonovox faz parte da lista. Né? O método contains ele retorna true se o elemento faz parte da lista ou não. E aqui no caso faz, então vai retornar true. Ok? Tranquilo, né? Então, para importar a classe, primeiro a gente precisa importar a classe, já que ela está no pacote java.util. Aqui eu estou adicionando os elementos na lista. E aqui o método get retorna o elemento que está na posição passada. É só reforçando as... Opa, está apontando para o lugar errado aqui. Isso aqui é de cima. E o método contains verifica se o elemento está dentro da lista. Ok? Aqui um outro exemplo, né, eu estou usando aqui o for each para poder mostrar os nomes que estão dentro da variável nomes. Repara que o for each, né, ele tem exatamente a mesma construção. Esse nomes aqui poderia ser um array normal ou um array list, e a construção de código aqui é exatamente a mesma. Ok? Bom, aí repara o seguinte, vocês viram então que dá para fazer um array list, vai lá fazer o trabalho, então agora eu preciso de um array list de inteiros. Aí você vai e declara então, né, uma variável números, que é um array list de int. Só que se você tentar compilar esse código, vai dar esse seguinte erro aqui, ó. Tipo não esperado, certo? E aqui ele está falando que, ele está apontando aqui para o int, ou seja, ele está falando que esse tipo aqui não é esperado, e está dizendo assim, ó, o que é necessário? Uma referência. E o que foi encontrado? Um int. O que isso quer dizer? É que a ArrayList é sempre uma ArrayList de objetos. E a gente já viu que em Java o tipo int não é um objeto, ele é um tipo primitivo, certo? Bom, então como que eu faço para poder criar um ArrayList de inteiros? A gente usa uma classe empacotadora, ou wrappers, né, que é um conceito em Java, que é uma classe que ela é uma classe correspondente ao tipo primitivo. Então, em Java, para guardar um int, a gente usa a classe integer, porque a classe integer é uma classe normal, então objetos dessa classe são objetos normais, e ela é um objeto para guardar inteiros.
Então Java tem a classe int, né, o tipo primitivo int, porque, né, por questões de eficiência e tal, mas também tem a classe integer, que é uma classe que permite criar objetos do tipo inteiro. Então se eu quiser criar um ArrayList de inteiros, eu vou ter que criar um ArrayList de integers, ok? Aí sim eu posso colocar objetos inteiros aqui dentro. Mas o mais legal é o seguinte, né, que aí você pode pensar, não, então agora para colocar coisa aqui dentro eu teria que colocar new integer, né, e o valor do inteiro. Não, na verdade o compilador tem uma coisa chamada autoboxing, que ele faz a conversão automática entre o tipo primitivo e a classe empacotadora. Então, apesar de você declarar o ArrayList como integer, na hora de usar você coloca int lá normalmente, né, sem nem lembrar disso, ok? Então é bem prático. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu quero uma lista de inteiros, então estou criando aqui um ArrayList de integer, né, uma variável lista que aponta para uma ArrayList de integer e estou criando um objeto. E aí eu adiciono os inteiros normalmente, como eu sempre fiz, certo? Então aqui estou adicionando um 2 diretamente no código, menos 3, estou declarando uma variável int de valor 10 e aqui era para eu estar adicionando a variável a, né? Então suponha que aqui, finja que aqui tenha lista.a de a, aí vai funcionar, ok? Porque eu posso colocar um int direto que o compilador resolve para mim. E aí estou exibindo os valores na tela, ok? Bom, aqui eu falei do ArrayList, mas tem várias outras classes, né, de coleções, certo? E a melhor maneira, né, ou uma das boas formas de conhecer essas classes é acessando a documentação oficial da linguagem Java, né? Claro que tudo está em inglês, mas em desenvolvimento de software, né, essa é a nossa vida, né, as documentações são sempre em inglês, então é muito importante que você conheça inglês para que você consiga acessar uma quantidade de materiais muito maiores do que está em português. Você vai achar muitas referências em português também, mas, né, inglês técnico aí, pelo menos para entender a parte de codificação é importante. Então aqui ó, tem um exemplo de print aqui está da versão 8 do Java, está um pouco desatualizado, mas não deve ter mudado tanto assim. Ele vai estar mostrando aqui a documentação da classe ArrayList, e aí você consegue acessar quais são os métodos, aqui explica o que os métodos fazem, quais parâmetros recebem. Então deem uma olhada na documentação do Java para vocês usarem, né, mais coisas do ArrayList ou de outras coleções que vocês queiram usar. Okay? A última coisa que eu vou falar nesse vídeo são algumas observações sobre a classe strings, né? Não tem muito a ver aqui com coleções, mas só para a gente não deixar isso passar. Em Java, strings são um caso especial em relação à construção de objetos. Então, quando a gente faz o comando string texto igual a, por exemplo, oi, tudo bem? Na verdade, internamente, o que está sendo feito é isso aqui, ó. Está sendo criado um novo objeto string que tem esse conteúdo, ok? Então, em Java, todo string é um objeto. Repara que o fato de ter uma letra maiúscula aqui é a convenção, né, de classe, então string é uma classe, não é um tipo primitivo. E string em Java é imutável, eu não consigo mudar uma string. Então quando você usa métodos da classe, por exemplo, como replace, que é para substituir caracteres da string, na verdade a gente está criando uma nova string. Okay? Bom, e uma dica importante é que Java, a máquina virtual Java, vai sempre tentar reutilizar o mesmo objeto string quando o texto é o mesmo. Então se você tem duas variáveis que elas têm o mesmo texto, né, a máquina virtual Java vai tentar usar o mesmo objeto, porque não precisa ter dois objetos, né, já que os dois têm o mesmo texto. Mas isso não é garantido, né, por questões de eficiência ela não garante que vai ser sempre igual. Então se você quiser verificar se duas variáveis strings têm o mesmo texto, você não deve usar, né, o igual igual, porque a gente já viu que o igual igual, quando a gente está comparando variáveis que apontam para objetos, o que ele está comparando são os endereços das variáveis e não os valores das strings, ok? Então se você quiser comparar o conteúdo das strings, a gente tem que usar o método equals. O método equals confere se o valor da string 1 é igual ao valor da outra string que foi passada por parâmetro. Ok? Então é isso. Bons estudos.